No vídeo anterior, eu me confundi um pouco para explicar a questão da condição de existência dos logaritmos. Então, eu vou explicar aqui de uma forma rápida e objetiva. Se eu tenho o logaritmo de x na base a, esse logaritmo só existe se o x, que é o logaritmando, for positivo e se o a, que é a base, for positivo e diferente de 1. Certo? Nós vamos entender o porquê disso mais adiante, quando nós estudarmos funções exponenciais, funções inversas e a função logarítmica, daí nós vamos entender o porquê dessas restrições aqui. Por enquanto, só memorize e ponto final, né? Que eu já enrolei e fiz muita confusão no vídeo anterior. Então, vamos fazer agora alguns exemplos. Se eu tenho o logaritmo de 1 na base 7, qual é o valor aqui? Bom, o logaritmo de 1 na base 7 é o número que eu tenho que elevar o 7 para chegar no 1. Bom, e nesse caso é zero, né? Nós sabemos que todo número elevado na zero dá 1. Então, 7 elevado na zero é igual a 1. Certo? Esse é bem óbvio. Agora, o logaritmo de 1 quarto na base 2. Bom, aqui o resultado não é tão óbvio assim, né? 2, qual é o expoente que eu elevo 2 para chegar num quarto, né? Não é tão óbvio aqui como era só elevar no expoente zero. Então, sempre que nós tivermos assim um caso que não é tão óbvio, a gente tem que transformar o logaritmando numa potência da base. Então, nesse caso, a gente tem que tentar escrever esse 1 quarto como 2 elevado na alguma coisa. A gente tem que manipular esse 1 quarto até chegar no 2 elevado na alguma coisa, né? O 2 é a nossa base, então a gente tem que tentar deixar nessa forma aqui. Então, vamos tentar fazer isso. 1 quarto, nós sabemos que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, posso reescrever 1 quarto como 1 dividido por 2 ao quadrado. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, agora nós já conseguimos colocar uma base 2 aqui no nosso logaritmando. Agora, vamos continuar manipulando um pouco mais isso aqui. Bom, nós sabemos lá dos expoentes negativos que eu posso inverter essa fração e trocar o sinal do expoente, certo? Eu posso escrever isso assim, 2 elevado na menos 2. Eu faço o inverso da fração e troco o sinal do expoente. Ao invés de positivo, ele fica negativo. Então, 1 quarto é a mesma coisa que 2 elevado na menos 2. Então, eu posso reescrever esse logaritmo assim, o logaritmo de 2 elevado na menos 2 na base 2. E agora fica bem fácil, né? 2 elevado na quanto dá 2 na menos 2. Bom, na menos 2, né? 2 na menos 2 é igual a 2 na menos 2. Então, o meu logaritmo é menos 2. E, de fato, né? 2 elevado na menos 2 fica 1 quarto. Eu até posso resolver aqui. 2 elevado na menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por 2 ao quadrado. A gente faz o inverso e troca o sinal do expoente, que é igual a 1 quarto. Eu recomendo que você revise, se você não está muito familiarizado ainda com expoentes negativos, revise bastante, assista lá os vídeos, porque é bem importante aqui, nós vamos usar bastante. Agora, um outro exemplo um pouco mais complicado. O logaritmo de 1 dividido pela raiz cúbica de 625 na base 5. Esse aqui é bem mais difícil, né? 5 elevado na quanto vai dar 1 dividido pela raiz cúbica de 625. Bom, então aqui é um daqueles casos, né? É como aqui em cima, nós temos que tentar escrever o logaritmando como uma potência da base. Então, nós temos que transformar, ou pelo menos tentar transformar esse 1 dividido pela raiz cúbica de 625 em 5 elevado na alguma coisa. Então, vamos tentar fazer isso. Em primeiro lugar, eu tenho que lembrar que o 625, a gente tem que estar aqui com o desconfiômetro aceso, né? Esse é aquele típico problema que você olha alguém fazendo e você diz, eu entendi, mas eu não saberia fazer sozinho. Então, realmente tem que estar com o desconfiômetro ligado. Você tem que perceber que o 625 ele pode ser escrito como uma potência de 5. Se você fizer a fatoração do 625, se eu fatorar ele aqui, bom, 625 é divisível por 5, né? Então, 625 dividido por 5 dá 125, que eu também posso dividir por 5 e dá 25, que eu também posso dividir por 5 e dá 5, que eu também posso dividir por 5 e dá 1.
Então, 625 é a mesma coisa que 5 elevado na quarta potência, ou 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, 625 é a mesma coisa que 5 na quarta potência. Então, eu posso reescrever isso aqui como 1 dividido pela raiz cúbica de 5 elevado na quarta potência. Isso aqui, então, é igual a 1 dividido. Bom, nós sabemos lá dos expoentes fracionários que nós conseguimos transformar essa raiz cúbica aqui numa potenciação de expoente fracionário. Nós sabemos que o radicando vira a base da potência, o expoente do radicando vira numerador da potência, vou escrever em outra cor, o expoente do radicando vira numerador da potência, e o índice da raiz vira denominador da potência. Então, a raiz cúbica de 5 na 4 é a mesma coisa que 5 elevado na 4 terços. Nós vimos isso lá no vídeo sobre potências de expoente fracionário. Basicamente, o expoente vira numerador e o índice vira denominador. Agora, aqui eu também posso fazer aquilo. A gente pode inverter a fração e trocar o sinal do expoente. Então, 1 dividido por 5 na 4 terços é a mesma coisa que 5 na menos 4 terços. Então, eu posso reescrever esse logaritmo aqui como logaritmo. Agora, nós conseguimos fazer o que nós queríamos. A gente queria transformar essa expressão aqui numa potência de 5. Nós conseguimos fazer isso. Então, 1 dividido pela raiz cúbica de 625 é 5 na menos 4 terços. Foi isso que nós vimos aqui. 5 na menos 4 terços é igual a isso aqui. Então, é o logaritmo na base 5. E agora eu pergunto, 5 elevado na quanto dá 5 na menos 4 terços? Bom, é menos 4 terços, 5 elevado na menos 4 terços dá 5 na menos 4 terços. Então, eu espero que você tenha entendido essa parte. O que nós fizemos? Nós reescrevemos o radicando usando uma potência de 5. A gente foi fatorando, manipulando, simplificando até chegar aqui nas 5 na menos 4 terços. Daí é só substituir e calcular o logaritmo, Então, eu acho que era isso por esse vídeo. Espero que você tenha entendido. E, aliás, só para revisar, o que nós fizemos aqui, essa história de inverter a fração e trocar o sinal do expoente? Nós sabemos que se eu tenho uma fração AB, A dividido por B, elevado num expoente negativo, vamos supor elevado na menos n, eu posso... O que eu faço? Eu faço o inverso da fração, então eu faço B dividido por A, e eu elevo no expoente positivo, então eu elevo no expoente n. Então, eu faço o inverso e troco o sinal do expoente. Foi basicamente isso que nós fizemos aqui, A única coisa que a gente fez o processo contrário. Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 5 elevado na 4 terços, certo? O 4 terços eleva o 1 e eleva o 5, mas, claro, 1 na qualquer coisa continua sendo 1, E daí, o que nós fizemos? Nós pegamos o inverso e trocamos o sinal do expoente. Então, fica 5 dividido por 1 na menos 4 terços. Então, é só distribuir o menos 4 terços no numerador e no denominador. É claro que 1 na qualquer coisa vai continuar sendo 1, então a gente não precisa nem escrever. E vai ficar, então, 5 na menos 4 terços. Então, se eu fosse fazer o processo bem detalhado, seria esse processo aqui, de inverter e trocar o sinal do expoente. Agora sim, então, até o próximo vídeo.